Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 30 de janeiro de 2018, 17 horas e 48 minutos. Começamos agora mais um programa Radar. Para quem não conhece o meu trabalho, eu distribuo o cenário em texto. Você pode receber colocando seu nome e e-mail aqui no site toptraders.com.br. Inscreva-se. Dentro de alguns dias, minha equipe manda para você. Sempre temos iniciativas gratuitas. Tivemos aí um Masterclass no final do ano. Agora temos essa aula online gratuita, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É um webinário, você se inscreve aqui, participa, escolhe o melhor horário para você assistir. E eu faço o Na Mira do Trader às segundas-feiras, no meio da tarde, ali pegando a efervescência do pregão. E faço o radar de terça a sexta, pegando o fechamento. Ok? Eu acredito que o melhor caminho para acúmulo de patrimônio na renda variável é ter um bom portfólio de ações e, quando tiver a oportunidade, remunerar esse portfólio com mini contratos de índice e dólar. Ok, pessoal? Hoje nós teremos algo diferente. Ontem já tivemos aí uma novidade, iniciamos os estudos dos destaques do pregão, que são aqueles ativos que se destacaram ou por volume ou por variação percentual. E como chegamos hoje a 4.000 inscritos, faremos 10 estudos ali dos pedidos do YouTube, colocando em ordem ali a nossa lista. Eu anoto ativo por ativo. E se você puder, deixe o seu like, compartilhe o vídeo aí nos seus grupos de Facebook, WhatsApp e peça o seu ativo na área de comentários, que virou praticamente um fórum. Ok? Então vamos aos estudos, começando pelas criptomoedas. Eu já conferi, está batendo ali com o cartezinha. Hoje é o dia de forte baixa para as criptos. Eu vou começar por essa criptomoeda, eu não sei se lê Stellar ou Estelar, acredito que seja Stellar, enfim. Essa criptomoeda que o Guilherme pediu, eu tinha realmente passado aí para estudar, e faremos também Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. Ok, pessoal, começando tudo na ordem aqui de em torno de 10% de queda, o Ripple um pouco mais, e essa criptomoeda Stellar aqui caindo quase 16%. Então, vamos ao gráfico aqui. Começando pelas criptos, né? Então, aqui está na tela, criptomoeda Stellar, em dólares americanos, a gente sempre faz em dólares, né? Hoje caindo 15,81%. O que a gente consegue ver aqui, né? Teve na virada do ano um movimento de forte alta, né, que foi comum às criptomoedas como um todo. No final de novembro ela valia 4, 5 centavos de dólar, foi a 95 centavos de dólar. Tudo que sobe cai, né, pessoal? Voltou para fechar esse gap aqui. Nem tudo, né, mas pelo menos corrige bem. E veio nesse topo anterior aqui em 30 centavos de dólar e ali marcou um fundo, exatamente aqui. Fez um movimento de repique, só que você percebe que ela fez 2 topos mais baixo que o anterior. Então nós temos aqui uma tendência de baixa, né? Que na teoria de Down, que a gente usa aplicada aí na análise técnica, você tem a força vendedora dominante e as altas são repiques. Ok? Então, eu tenho aqui topos mais baixos que o anterior. E ela está testando aqui a média de 21. Caso ela realmente fique abaixo da média de 21 aqui, da região de 50 centavos de dólar, ela tende a buscar primeiramente 43 centavos de dólar e depois aquele fundo nos 30. Não sei se vai fazer esse movimento. O que a gente consegue enxergar aqui é que pode haver também um ombro, cabeça a ombro invertido. Então eu diria, sendo prático, que a região de 43 centavos de dólar é decisiva para os desdobramentos de curto prazo. Ok? E aí vamos aqui ao Bitcoin, que está caindo ali na ordem de 10%. O Bitcoin é um estudo bastante claro aqui, né? Nós temos um canal de baixa, também topos e fundos descendentes. Aí, pessoal, vem muito o negócio da malícia
Então, por exemplo, a gente tem ali um treinamento, por exemplo, de análise gráfica bacana. Então você vai lá, você aprende, pratica e você acha que você conhece ali a análise gráfica e conhece de fato, porque é simples. Mas vem a parte de estratégia. Então, por exemplo, aqui, quando o Bitcoin começou a fazer topos e fundos ascendentes, todo mundo fala que é momento de comprar, porque ele está subindo, deixou um martelo aqui, mas o que ocorre? Existia um fundo anterior, em 11.833 dólares, e ele tentou 1, 2 vezes passar esse ponto e não conseguiu. Então o que nós traçamos aqui? Um triângulo. Ao perder o triângulo, mostra a força da venda e o mercado mira o fundo anterior em 9.402 dólares, que é o caminho mais provável para os preços, ok? Aí temos aqui o Bitcoin Cash, aqui na tela. O Bitcoin Cash continua uma queda bastante importante, né? A gente vê aqui caindo 9,45, mas um movimento previsível dentro dessa área aqui entre 1.470 e 1.732, e ele deve continuar nesse ponto, e caso essa região seja perdida, ele ainda teria 1.361. Ontem eu até comentei que eu acreditava hoje num teste de 1.470, foi o que ele fez. Foi bem pertinho, 1.481, porque era esse topo aqui, tem mais alguns fundos abaixo, quer dizer, eu acho que o ativo deve continuar com viés de baixa enroscado aqui nessa região, mas com viés de baixa, uma vez que ele não consegue trabalhar acima da média móvel de 5 períodos. Ok? Aí vamos ao Ripple. Aqui na tela, que está caindo muito forte hoje também, caindo 11,53 e o Ethereum 9,10. O Ripple, ontem eu tracei um gráfico parecido. Quando a gente teve essa Shooting Star, eu apontei que provavelmente nós teríamos a busca aqui pela região de $1, que é onde nós tivemos aqui um descanso para essa pernada. O mercado buscou. Nós traçamos aqui um triângulo também, ele está sendo perdido. Uma vez perdido, ele teria um leve suporte a $1 e 1,13, né? $1,13 aqui. Se ele perder $1,13, projeta ele em 89, 90 centavos de dólar novamente. Então o momento é de venda. Eu estou alertando desde o dia 18, quando o Bitcoin começou a ser negociado na Bolsa de Chicago, que era o momento de venda, né? O Ethereum também. Ontem eu comentei que essa alta não me convencia, que eu achava que esse gap seria preenchido, e ele foi preenchido. Eu acredito na continuidade da queda, talvez para testar de novo essa LTA aqui em azul. Talvez não numa pancada só, mas passo a passo ele pode alcançar essa linha sim. Ok? Pessoal, falando um pouco aqui do mercado, né? O cobre fechou em queda. É um metal que eu olho bastante. Queda de 0,15, ok? O petróleo, eu estava vendo agora, fechou em queda de 1,61%. O WTI na NYMEX, mas aí tá falando que ele caiu 6 centavos, aí não faz sentido aqui, né? Alguma coisa realmente caiu isso, mas que é mais 6 centavos, porque 6 centavos não dá 1,61%. Ok, eu queria mostrar um pouco para vocês aqui a Nasdaq, né? A Nasdaq aqui é a bolsa de tecnologia norte-americana, que hoje, pelo fato dessas ações aí de tecnologia estarem na crista da onda, eu acho que faz bastante sentido estudar. Então, primeiro a gente olhar os índices europeus, né, fecharam em baixa generalizada, FTSE 1,09, o DAX na Alemanha 0,95, o CAC na França 0,87, e DAX está caindo, o Nasdaq está caindo 0,81, ok? E para variar, o Ibovespa deve fechar no 0 a 0, né? Sempre do contra, né? Estava caindo, está recuperando tudo agora no final. E no caso do Nasdaq, teve esse gap, aí alguns alunos me perguntaram, esse gap ele é como o S&P, o Dow Jones também? Perguntaram, professor, seria isso daí um gap de fuga? É possível. O gap de fuga é quando eu tenho um gap, ele não é fechado e o mercado começa a andar na direção. Houve uma certa recuperação intraday,
né? Mas caso, por exemplo, amanhã, quinta, a semana feche em queda e esse gap permaneça aberto, ele pode ser sim um gap de fuga e gerar um movimento de correção mais forte. Então tem essa possibilidade. Vamos olhar uma bolsa da Europa para a gente ter uma noção aqui, que é o índice DAX, que eu gosto bastante. Eu tinha comentado que eu acreditava que ele não conseguisse ficar acima da região de 13.500 pontos. Foi um rompimento falso aqui. Foi perdido esse suporte na região de 13.400 e ele deixou a média de 21 para trás também. Ele trabalhou 3 dias quicando sobre a média, deixou para trás com longa sombra superior e fechamento perto da mínima. Então tende a continuar um movimento descendente, um movimento de queda no mercado alemão. Ok? Mas o Ibovespa, lindo, maravilhoso Ibovespa, ele está recuperando toda a baixa do dia, né? Então, para os comprados é uma maravilha, eu estou vendido, para mim não. É uma piada, na verdade, né? Porque, com todo respeito, mas é um mercado completamente antagônico, chega a ser um mercado até estúpido, para falar o português bem claro. Mas vamos lá, que se tá subindo é porque tem mais comprador. Ontem, por exemplo, a posição dos estrangeiros no índice, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar um calendário aqui só para entender essa movimentação. Isso daqui eu explico em detalhes no curso, eu vou falar por cima aqui. Por exemplo, aqui em janeiro, né? No dia 24, que foi aquele dia que teve ali a condenação do ex-presidente Lula, os estrangeiros trabalharam na compra. Eles foram de 32, né? Um saldo negativo de 32 contratos de índice, de 29, eles foram para 32. Eles trabalharam na verdade, na venda. Só que aí, no pregão de sexta-feira, no dia 26, eles trabalharam na venda. Na verdade, eles trabalharam na venda no dia 24, trabalharam na venda na sexta-feira e trabalharam na venda ontem. O que passa aqui pra gente, pessoal, é que eles estão armando uma pancada. Porque o mercado estava vendido, eles foram diminuindo. Aí você pega aqui no dia 15, 48, 46, 43, 41... até que eles chegaram no dia 23 com saldo negativo de 29, quer dizer, eles trabalharam fortemente na compra no dia 23, que foi na véspera, ok? E depois, o que dá a impressão aqui é que eles estão aproveitando a liquidez para vender. Então venderam na quarta, venderam na sexta e venderam no pregão de ontem. É essa leitura que eu particularmente tenho, ok? Então o Ibovespa, pessoal, ele continua, vai fechar negativo, hoje os vendidos vão ganhar, mas ele está deixando uma sombra inferior. Então o sinal no Ibovespa à vista é uma pinça de topo, que é quando eu tenho as máximas bem próximas aqui ou iguais, né? Então a máxima do dia 26 foi 85.530 e na verdade foram iguais, né? Então, teoricamente, teremos desenvolvimento de um movimento de queda, um alvo. O primeiro alvo é a média de 5, eu até tinha comentado ontem, ele foi e deixou sombra inferior. Mas ele tem um segundo alvo, que é essa linha azul, que é uma linha de retorno que eu tracei desde o final de 2016. Ó. Eu acho muito provável o teste, possivelmente em 3, 4 pregões dessa linha, e ele teria depois um ponto-chave, que seria esse fundo anterior aqui em 80.500 pontos, que é onde está a média de 21 no momento. Com um potencial de buscar 79.440, mas não sei se busca. Eu acho mais provável esse fundo aqui. Eu acho que ele perde essa linha e busca esse fundo. É a minha opinião, é a minha visão aí para o mercado. Falando do BOVA11, ele fez um movimento parecido, né? No caso do BOVA11, o sinal de topo é um arame de topo, que é aquela mulher grávida em japonês, né? Um candle verde, grande, amplo, um candle pequeno com corpo dentro da barriga da mãe. Hoje vai fechar provavelmente levemente negativo, mas com sombra inferior, respeitou a média e fechou esse gap aqui, né? Média de 5, mas eu acho que tende a cair e buscar talvez esse fundo 77, 78, onde está a média de 21. Mas veremos amanhã. O fechamento da semana vai ser muito importante. Certo? No caso do índice futuro, nós temos também um arame de topo,
Esse candle é a mulher grávida em japonês também no topo, ok? Hoje eu até comentava que para eu realmente acreditar na queda, a mínima aqui na região de 84,100 teria que ser perdida em fechamento, né? Tem aqui 84,175, 84,100. O mercado chegou a trabalhar em 84,010, mas ele voltou. Então eu continuo entendendo que essa região de 84 mil pontos, ela é chave. Se ela for perdida em fechamento, ela projeta o mercado aqui, ó, na região de 80.735 pontos, com potencial para chegar a 80 mil. Ok? Eu falo esse ponto aqui porque foi o fundo que impulsionou a queda de semana passada e onde está a média de 21. Falando do gráfico do dólar, ok? Então, deixa eu tomar minha água aqui. O que o dólar fez? Rompimento falso de 3.133. Deixou um candle de fundo, subiu, ontem devolveu, hoje um candle de massa de novo. Geralmente, candle de alta de dólar é aversão ao risco. Essa região de enrosco não é fácil de passar, então esse candle aqui mostra muita força com volume. E veremos a cena dos próximos capítulos, mas já deu uma certa movimentação de alta aqui, né? E acima de 3.186 o dólar pode buscar 3.225, certo? Então é isso aí, vamos dar uma olhada agora. Hoje eu vou fazer os destaques do pregão e depois eu faço os 10 ativos. Como destaque do pregão, eu vou dar uma olhada aqui nas ações que estão... Eu vou dar uma olhada em CSN, né, pessoal, que está subindo enquanto está tudo caindo, inclusive a Gerdau subindo bem pouquinho, os em Minas também. Então eu vou dar uma olhada em CSN e em SUS B3, né, que são os destaques aqui. Acho que são ações que o pessoal vai gostar de ver os estudos. Então, SUS B3 como destaque do pregão. Os ativos de celulose, eles costumam subir na esteira do dólar. E espera-se, talvez, um movimento de força do dólar aí para os próximos dias. A compra boa na SUS B3, inclusive eu apontei isso aqui, foi nos 17. Por que nos 17? Fez um formato de distribuição e foi num suporte. E aqui no suporte deu compra. Poderia ter entrado na compra em algum ponto dessa LTA, talvez antes das médias se cruzarem. Teve um reforço aqui na compra, que seria uma amostra de convicção da força compradora, que foi o rompimento desse triângulo, que inclusive eu fiz o estudo e apontei. Ok? Comprar aqui, pessoal, é contra o meu modus operandi. Eu entendo que o papel está em alta, até acho que vai subir, mas uma coisa é comprar a 17, a 17,50, a 18, outra coisa é comprar a 21, né? Mas o ativo está inclinado para cima. É uma questão pessoal, né? Por exemplo, um retorno até a média eu acho que seria uma boa, né? Mas comprar aqui você está comprando esticado, perto da máxima do movimento. Eu, particularmente, aí é mais uma questão pessoal, ok? E CSN A3... é um dos destaques, né? O minério de ferro subiu bem de leve hoje, tem algum sinal ali de força vendedora nos metais, ok? Quem acompanha o meu trabalho, eu apontei aqui a reversão da CSN nos R$6, né? E o que acontece aqui? Tem uma LTB, que era alvo do movimento, então eu, por exemplo, se tivesse ação a 10,50, 10,30, aqui teria vendido, né? Nesse topo aqui, 10,56, e ela está brigando em cima da LTB. O que eu faria se eu tivesse CSN? Eu venderia tudo. Esse formato pode ser um mastro bandeira, só que ele teria que ser um pouquinho mais inclinado para baixo na direção da média e pode ser simplesmente uma correção no tempo, para a ação romper isso daqui e voar de novo, mesmo porque a média se aproximou. Mas eu particularmente entendo mais esse movimento como uma distribuição de preços. Muitas vezes no gráfico, se começar a subir realmente, a gente vai interpretar como de fato sendo um mastro bandeira ou uma correção no tempo, que geralmente a correção no tempo é praticamente um mastro bandeira. Mas se começar a descer,
pode ter um espaço bacana para corrigir. Você fala, mas seja mais objetivo. O ponto de stop para mim seria 10,23. 10,23, 10,25. Abaixo disso, eu sairia fora da operação. Mas sendo mais criterioso, 10,56, que é o topo anterior. Né? Só que você fala, putz, mas 10,56 perdeu 2 vezes e rateou, né? Então coloca abaixo do 10,25, que é onde está a média também, você tem um ponto técnico para trabalhar. Ok, pessoal? Então vamos lá aos ativos do YouTube, né? Hoje eu vou fazer em comemoração, para quem não ouviu no começo, 4.000 inscritos no canal. Faremos 10 estudos de ativos pedidos ali no YouTube. Então vamos ali ao primeiro. Agradeço a audiência, a participação de todos, faço isso daqui com muita satisfação. Pessoal, FESA 4 é a Ferbasa, né? É uma ação que fez um movimento absurdamente ascendente, saindo de 10, indo a 28 aqui, quase triplicou de valor em poucos meses. E ela está fazendo o caminho mais provável. Inclusive, nós fizemos o estudo quando ela deixou esse spinning top aqui e apontou queda. Esse tipo de queda, ela vai no mínimo até a média móvel de 21 períodos. Ela fez o movimento, só que tem aquela história. A grande questão do momento, para os ativos como um todo, é claro que tem uma ou outra exceção que você vai conseguir trabalhar, às vezes tem um reajuste de preços, às vezes sai uma concessão, um leilão, a empresa é vendida, ou sai um balanço muito fora das expectativas, agora vai ser temporada de balanços e tal. Mas salvo isso, as ações tendem a caminhar em bloco. Vide setor de energia, que o mercado como um todo subiu e ele não. Então, quando é assim, você fica entre a cruz e a espada, porque eu posso ter aqui um topo, fundo, topo. Se essa região aqui dessa pinça 22,10 for perdida, eu tenho pivô de baixa. Topo, fundo, topo. O pivô de baixa reverte a tendência do papel. Mas, como está namorando a média aqui, isso daqui pode ser também um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, eu tenho que ficar sempre atento nesse tipo de situação, porque a ação está num momento complexo. É que nem adolescente ali, que está na fase de transição da vida infantil para adulta. E é bem isso mesmo, porque a ação está no momento de transição que ela vai depender do fluxo. Então, seria admissível. Então, às vezes, o analista ele vai na mídia e ele se estoura, porque ele fala a ação vai cair. Por quê? Ele está lendo aqui um sinal de topo no candle e ele tá pressupondo que vai fazer um topo, fundo, topo, e que vai perder os 22,10 e vai desabar. Só que pode sim fazer um ombro, cabeça, ombro invertido. Então ela teria mais espaço para cair até os 22,10, poderia segurar, fazer um ombro, cabeça, ombro invertido e decolar. Aí ele se estrepa. Então eu acho que o profissional ele tem que trazer os dois lados aqui para o aluno. Eu sou trader igual a vocês, eu não estou nem falando como profissional. Então tem essas duas possibilidades, você tem que acompanhar de perto e operar aquilo que for se materializando. Então esse é um estudo técnico, completo, leal do ativo. Ok? Aí tem uma outra ação que pediram aqui que é QGPE3, né? QGPE3, que é a QGEP Participações, né? Vamos colocar aqui um gráfico de volume. Um volume razoável, 4 milhões, nada que comprometa a liquidez do ativo. Pessoal, tendência de baixa, né? A primária e secundária de alta e a terciária de baixa, né? Topos e fundos descendentes, perda de média, tende a cair até o topo anterior aqui, que seria 9,25, ok? Esse que é o caminho mais provável para a ação. Da mesma forma que ela galgou topos e fundos ascendentes, ela tem a tendência de uma queda um pouco mais lenta, porque acredito eu que tem uma volatilidade histórica um pouco mais baixa. Não, na verdade tem uma volatilidade histórica até interessante. Então pode cair aqui num ritmo até acelerado, depender do fluxo do mercado. Eu vou falar de um ativo aqui, pessoal, que é JBS, só para deixar claro, tá?
A JBS era uma das operações públicas que eu tinha, eu já saí do papel, realizamos lucro recentemente. É uma ação que nós tivemos, ficamos muito tempo com a ação no grupo, né? E essa ação chegou a bater 5,25. O médio do grupo estava em torno. O meu médio, eu fui comprando na queda, tava 8 e. Putz, agora sinceramente eu não lembro. Tava 8 e 50 por ali. Eu não. Tava 8 e alguma coisa ali. Tava 9,09 no momento, eu comprei mais, acho que baixei para uns 8,50. E a gente conseguiu vender bem. Eu até brincava que se desse pro churrasco estava bom, deu para bem além do churrasco. Então, é um papel que a gente sofreu com ele, como sofremos com o Pão de Açúcar no passado, e depois realizamos lucro de 40%, fazendo o médio de forma inteligente. Então, o Pão de Açúcar, quando veio, serve até como estudo, a JBS serve até como estudo de caso. Esse movimento foi muito interessante, né? Fez um ombro, cabeça a ombro invertido, né? Sendo a cabeça numa região de suporte, e rompeu uma neckline que era também uma LTB, porque unia outros topos que não eram do ombro, cabeça, ombro invertido. A gente operou isso aqui, fez médio, entregou a ação muito bem. Ela fez a gente sofrer um pouco, era minha esposa na bolsa. Vai ter esse tipo de trade, por isso que é bacana, por isso que eu não gosto muito do mercado a termo da alavancagem. O tempo acaba trabalhando a seu favor, então a gente vendeu bem, teve uma rentabilidade muito boa na ação, né? Eu diria, eu não posso falar exatamente os pontos aí que são ações do... Mas a gente ganhou por volta de 20% na ação, ok? E agora... Deixa eu tomar minha água, senão a garganta não aguenta aqui. Esses gaps ajudaram a gente também a balizar a operação, né? Esses dois em azul foram fechados, esse aqui ainda não. Esse aqui fecharia na casa de 10,76. Ela sugere um mastro bandeira nesse movimento, mas para tal ela tem que se manter acima de 10,17. Olhando para as outras ações do setor, eu não sei sinceramente até que ponto que ela vai ter força para continuar uma decolagem de curto prazo, mas nesse momento não me interessa. E eu tinha uma ação que tinha 8, 9 ativos, eu vendi quase todos, sobrou só um mais a JHSF. Alguns ativos da minha carteira que eu vendi continuam no meu radar, JBS sinceramente não, boa sorte para quem opera o papel, é igual Pão de Açúcar, eu fico geralmente um tempo fora da ação depois que o ativo traz uma situação controversa, a gente consegue, mais uma vez, conseguimos sair no lucro. Aí vamos dar uma olhada em Croton, depois M Dias Branco. Então, CROT 3 aí na tela. Pessoal, a Croton é uma ação do setor educacional, né? Para quem não sabe, extremamente líquida, que tem bons fundamentos, depende muito de fluxo de recuperação econômica e queda de juros. A Croton, ela continua sendo uma boa empresa, só que o mercado, nesse momento, assim como o setor de energia, eu não estou falando isso defendendo a ação, não, tá? Eu não tenho posição em Croton, só para ficar bem claro aí. Mas com fé, eu não vou dizer qual ação, mas o setor está no meu radar. Topos e fundos descendentes. A ação vai caindo, ó, vai perdendo fundo. Região de 16,47 perdeu e vai caindo. O que eu posso dizer é que tem uma região aqui em torno de 15,70 que é suporte, né, e que ela deve, se o mercado como um todo continuar caindo, ela deve desenvolver um movimento descendente até ou nesse topo, ou nessa região de topo, logo perto de 15,40, marcar um sinal de fundo e voltar a subir. Agora, se o mercado pesar, ela teria como alvo 14,50. Mas pode, claro, fazer uma sinalização de fundo antes disso. O setor em si está no meu radar, sim. É um setor que costuma responder bem a momentos de recuperação econômica. Alguns setores ficaram de fora da pernada de alta. Energia, o setor de educação, né? Aí vamos dar uma olhada lá em M Dias Branco. MD e A3. Pessoal, esse tipo de ação, quando você fala de Ambev, que apesar que ela dá um pouco mais que a renda fixa, mas é uma boa ação, tem dividendos. Quando você fala de Raia Drogasil, M Dias Branco, são aquelas ações de guarda, né? Volatilidade histórica mais baixa. E aquele papel... Eu sempre tenho uma ação de guarda na carteira. Alguma empresa
ligada a saneamento básico ou alguma empresa distribuidora de energia com bons fundamentos. E M. Dias Branco é uma ação, eu não comprei porque eu não tinha caixa, eu falei claramente isso aqui no programa, que ela era uma compra mais clara do que a Agros 46, porque ela marcou fundo 1, 2, 3, um monte de vezes aqui em novembro, sei lá, 10 vezes marcou fundo em 46, pô, é um fundo consolidado. Teoria de Dow, quanto mais vezes um ponto especificamente é um fundo testado, mais forte ele fica. Então era uma compra aqui e você tinha segurança na ponta compradora, porque a ação... Eu não lembro onde era o triângulo, acho que era aqui, né? Ela rompeu uma linha de tendência de baixa, né? Até de médio prazo. Então, você vê que ela rompeu, ela fez o pullback, para quem estava atrasado os 49 era oportunidade. Agora, na minha opinião, é o momento de realizar lucro. Ela foi no alvo, né? Então, alvo é alvo. O alvo é 58,03. Na minha visão pessoal, é momento de vender e esperar uma próxima oportunidade. Então, é dessa forma que eu trabalho. Então, ficou de fora, ficou. Você tem que comprar naquele momento certo, né? Então, aquela história que eu falo, pegar o movimento, eu ensino os alunos, a gente procura fazer no treinamento, pegar o movimento desde a raiz. E esse candle é um candle de reversão. Isso daqui é um doji lápide, ok? Apesar de ainda estar fechando em alta. Certo? Então, nós fizemos aqui FESA, QGP3, JBS, Croton, né? M. Dias Branco, agora vamos lá para Agro 3. É o sexto ativo, né? Então, Agro 3, pessoal, eu conto uma história engraçada dela. Vamos só ver como é que fechou o Ibovespa aqui, o índice futuro, né? Ibovespa 0,25 de baixa, o índice futuro 0,09 de baixa, mas teve um ajuste favorável aos vendidos aí. Então, tem uma história engraçada da Agro 3, que é aquele ativo que eu olho e eu nunca compro. E é verdade mesmo, né? Ela tinha feito um fundo triplo aqui, que eu vou até apagar para deixar o gráfico mais limpo. E ela deu uma compra muito boa aqui, um pouco, em torno aqui de 11,60, né? Ela fez fundo várias vezes nesse ponto também, 11,50, fez uma região de briga aqui, fundo duplo. Ela deu um trade legal, depois ela deu um outro aqui na mesma região, pra você ver que o mercado tem memória, a memória que tem o mercado, né? Análise técnica aplicada. Nesse momento, é momento de vender. Então, por exemplo, a aluna falou, pô, professor, sempre fala do papel. É momento de comprar? Na verdade, não, é momento de vender, né? Ela está fazendo um movimento parecido com o que ela fez em novembro, em setembro e outubro, então eu venderia perto dos 13 aqui. Então, aparentemente, é um movimento de distribuição para ela corrigir novamente. Não sei se com essa intensidade, mas é o sinal que nós temos. Então, nesse momento, o Brasilagro é momento de venda, na minha visão. Uma ação que está aqui na lista é Itaúsa. ITSA4. Ok? Então, a Itaúsa está aqui na lista. Ela subiu 0,61%. É o sétimo ativo aí que a gente fala. Ela tinha um triângulo descendente, eu vou até apagar aqui. Ok? Pessoal, só um segundo aqui para fechar uma porta aqui. Um segundinho, que deixando uma porta aberta tá me incomodando. Só um minutinho. A gravação tem disso. Então, eu tinha duas alternativas. Ou gravava tudo de novo com 35 minutos, ou ia lá fechar a porta que deixaram aberta aqui no escritório. Então, a Itaúsa, ela fez um movimento... Eu vou até apagar esses pontos aqui, porque paga dividendos, aí eu uso o gráfico ajustado, aí não faz muito sentido. Então, um movimento extremamente limpo, né? Você vê que se a gente pegar, por exemplo, Fibonacci aqui para trabalhar com a Itaúsa, eu não vou fazer milimétrico, senão demora mais, tá?
Mas pegando o FIBO, por exemplo, algo que eu fiz com os outros bancos, e traçando a partir desse fundo, ela foi em 100%. Então, poxa, você tem, por exemplo, 100% desse pivô de alta, ou interprete isso daqui como um mastro bandeira, seja o que for, é que o mastro bandeira tecnicamente teria que ser mais curto, menos candles aqui. Foi no alvo, pessoal, então foi no alvo, na minha visão, a realização de lucros, mesmo porque tem uma distância muito forte em relação à média de 21. O candle de ontem e de anteontem, eles formam também um arame de topo, então na minha visão é momento de vender e aguardar a oportunidade para comprar com desconto. Essa é a minha visão pessoal. Ok? E aí o pessoal pediu aqui a TAI 4. A Taesa, né? Putz, a TAI 4, pessoal, vou fazer aqui porque está na lista, mas esse tipo de ativo está totalmente fora, né, do que a gente prega aqui na metodologia. Então você vê que o volume nulo praticamente, né? Candles irregulares, então é um ativo que está totalmente fora do que a gente procura em relação à liquidez. Então não operamos aí esse tipo de ação, mas eu posso fazer a 11, vai, que foi pedida por mais de uma pessoa também. Talvez pediram até errado. A TAI 11, pessoal, é aquele mesmo caso das ações do setor elétrico como um todo, né? O setor não foi apreciado pela compra. O setor concentrou em siderurgia, na Petrobras, nos bancos e não comprou. Energia. Eu acho que a energia tem que estar numa próxima carteira, por exemplo, que eu venha montar comigo, com os alunos, e ela tem uma tendência de baixa clara, né? Tem uma linha de tendência aqui bem delineada, né? E tem topos e fundos descendentes, não tem nenhum sinal de virada. E se o mercado como um todo corrigir, ela deve continuar o movimento de baixa e uma vez perdido o suporte em R$20, ela projeta a região de 19 e 18. Com alguns fundos intermediários aqui, mas se o mercado tiver vendedor, acredito que ela não segure. Vamos ver se a minha voz aguenta até o final aqui, pessoal. Aí falta Light e Detex para cumprir aí a promessa dos pedidos do YouTube. Light é o mesmo caso, a Light chama atenção, ela fez um fundo duplo com rompimento falso de 15,45, rompeu uma LTB e cruzou as médias para cima. O desafio, primeiro desafio, ela ficar acima desse topo de R$17, hoje ela já não conseguiu, ontem e hoje ela tentou e voltou. Se o mercado como um todo corrigir, eu acho que ela tem aqui as médias como alvo ou até um pullback na própria LTB rompida. E aí falando de Detex, Detex 3 é mais um ativo que ela veio numa região aqui de enrosco e segurou. Então a compra boa era nessa bagunça aqui entre R$8,50 e R$9. O objetivo foi atingido. Era 10,66, 10,67, 10,66. Então, na minha opinião, é o momento de vender, né? Então, ela chegou no momento de venda, não de compra, porque ela simplesmente ela atingiu o alvo. Eu trabalho assim esse tipo de ativo, pessoal. Eu compro a metade no enrosco, por exemplo, saiu da região vendedora, por exemplo, aqui, cruzou média, rompeu LTB, aí eu compro o restante no pregão que fecha fora aqui. Então, daria para ter feito um médio ali nos R$9 para entregar a 10,50, a 10,40. Ok? Aí, para nós finalizarmos, vamos aos ativos fixos de todos os nossos dias aqui de estudos. Petrobras. A Petrobras é aquela velha história, para quem não viu os programas anteriores, né? Eu vou deixar pontilhado aqui para não ficar um gráfico. As bandas de Bollinger ficam até na parte de médias aqui, porque elas são realmente nada mais que médias, né? Ajudam para a gente ver volatilidade, extensão de movimento. E a Petrobras, fora das bandas de Bollinger, deu um sinal aqui de exaustão com pico de volume. O candle de hoje é um candle que sugere sim o teste de 18,50. Então a leitura que nós tivemos ontem, inalterada, sugere 18,50 como alvo de correção. Aí falando de Vale 3, hoje é o programa mais longo que já fizemos. A Vale, continuidade no movimento de queda. Nós temos um sinal bem claro de topo. Ela está pendurada na média de 21.
mas na minha visão esse movimento é nada mais que um mastro bandeira. Então essa daqui é uma bandeira em formato de flâmula, ela deve continuar o movimento ascendente arrastado, que eu já venho adiantando desde que ela fez essa movimentação aqui, então acho que deve continuar. BBAS3, hoje o mercado não caiu de fato porque seguraram os bancos, né? O profissional ou quem compartilha suas opiniões, como eu gosto de fazer aqui, contribuindo com o desenvolvimento da renda variável, trazendo o conhecimento que a gente tem, eu vou também deixar a banda de Bollinger aqui pontilhada um pouco mais discreta. Pessoal, o mercado tá justamente ainda continua aqui fora da banda e o Banco do Brasil, apesar da queda, é uma correção muito tênue no tempo. Então tem alvo 37,53, eu acho que vai buscar, mas eu acho que vem abaixo. Mas isso de hoje não é queda, né? Teria que cair de fato, mas ainda resiste. O mercado de opções está muito agitado nos bancos. Eu acho que tende a uma correção, por enquanto é uma correção no tempo. Vamos ver se ela fica um pouco mais aguda e teremos uma correção no preço. No caso de Bradesco, ela chegou a trabalhar em queda, está fazendo também uma correção no tempo. Eu acho que ela vai ser no preço. Eu vou mudar aqui também as bandas de Bollinger. Eu acho que vai ser um pouco mais aguda, mas é a minha opinião, né? Eu acho muito difícil o mercado não cair, pelo menos em busca desse topo anterior e da média de 21. Ok? Então é essa visão que eu continuo tendo. O sinal de ontem é um sinal de forte queda, mas fechou na máxima. Parece brincadeira, mas não é. A memória é compradora e o pessoal vai lá e compra mesmo. Ok? E no caso de Itaú, para a gente terminar, eu vou deixar aqui a banda mais discreta também, aquela história. Continua fora da banda. Não, na verdade está dentro da banda, mas entrou na banda hoje. Caiu de leve também com o Banco do Brasil. E o sinal de ontem é um sinal forte de queda, que é um arame de topo, né? Então eu acho também que vem nos 47 busca a média, é a minha opinião. Tem um gap aberto aqui, deve atrair os preços. Esse tipo de gap costuma funcionar como um imã. E vamos ver amanhã como é que esses ativos de banco são essenciais para a gente ter o rumo do Ibovespa se comportarão. Pessoal que gostou, eu peço que deixe o like, compartilhe com seus grupos aí de WhatsApp, Facebook, com seus amigos que operam ou estão estudando. Convido para assistir a aula online gratuita por tempo limitado. Aprenda a gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Qualidade de cinema aqui, pessoal. Para quem quer receber o cenário, nome e e-mail no site da Top Traders. A equipe manda dentro de alguns dias. Então, promessa cumprida, 4.000 inscritos. Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.